Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente fala sobre a famosa PEC da transição, o assunto do momento. A essa altura, você provavelmente já entendeu ou ouviu por aí que para manter o Auxílio Brasil em R$600, a gente vai precisar mais uma vez furar o teto de gastos, que é aquele mecanismo criado para limitar as despesas do governo federal. Você também já deve ter entendido que isso gera muitas reflexões sobre a saúde fiscal do Brasil. Mas você já parou para pensar que os gastos fora do teto podem interferir na Selic? Neste episódio, a gente vai explicar isso melhor. Você vai entender com a gente por que o crescimento da dívida brasileira pode resultar em juros altos por um tempo maior. E no bloco internacional, você vai conhecer o plano do Reino Unido para contornar a crise econômica que abate a região. Hoje é 21 de novembro de 2022. Antes de começar, só quero lembrar a você que ainda não avaliou nosso podcast. Avalie. Deixa suas estrelinhas, deixa seu like, comenta, compartilha. Bora disseminar a análise econômica que a equipe do C6 Bank faz com tanto cuidado para você. Vamos nessa? Como eu falei na abertura do episódio, a PEC da transição está dominando o debate econômico no Brasil. Na quarta-feira passada, o governo eleito entregou ao Congresso Nacional a primeira versão da proposta de emenda à Constituição que deixa fora do teto de gastos as despesas relacionadas ao Auxílio Brasil. A ideia gera muitas reflexões. Isso porque o orçamento do governo para 2023, que foi aprovado já faz uns 4 meses, ele destina 105 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, o programa social de transferência de renda do governo. Essa quantia é suficiente para pagar o benefício mensal médio de R$400 por família, que é o valor com que o benefício começou a ser concedido em 2021. Foi só depois que o valor passou para R$600. Para manter o Auxílio Brasil nesse patamar dos R$600 e ainda conceder mais R$150 por mês por criança, que foram as promessas de campanha, para bancar isso, o gasto total seria de 175 bilhões de reais. E isso tudo fora do teto de gastos. Aliás, o gasto pode ser até maior que isso. Também está inclusa no texto da proposta a permissão para gastar parte da arrecadação extraordinária do governo, que é quando a receita do governo vem acima do previsto. A minuta não entra em detalhes, mas cita que essa seria uma permissão para gastar com investimentos. Ou seja, a PEC da transição sugere deixar pelo menos 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. É um volume muito grande de dinheiro. É mais de 4 vezes o valor gasto com o Bolsa Família em 2019, por exemplo, se a gente corrigir pela inflação. Isso tudo que eu falei significa que se essa PEC passar, vai ser aberto um espaço de 105 bilhões de reais no orçamento. Vamos recapitular essa matemática da PEC aqui. A ideia é manter fora do teto tudo que tem a ver com o Auxílio Brasil. Isso inclui os 105 bilhões que já estavam contemplados, mais os 70 bilhões necessários para pagar o auxílio em 600 e os R$150 por criança. Ou seja, vai ser criado um espaço de 105 bilhões de reais no orçamento. Entrariam nessa brecha, segundo o governo eleito, gastos com coisas como a reestruturação do programa Farmácia Popular, a retomada de obras paradas, a recomposição de verba para a educação, entre outras. Seriam gastos para resolver coisas relevantes. O ponto é que a ideia da PEC em si acende o alerta para o tamanho da dívida do Brasil. Segundo o Boletim Focus, de 14 de novembro, o mercado projeta que a dívida líquida pública do Brasil, que é quanto o governo deve a seus credores, descontando aquilo que ele tem a receber, o mercado projeta que essa dívida chegue a 66,6% do PIB brasileiro em 2026. Isso é muito até para os padrões de países emergentes, vale dizer. E se a PEC da transição for aprovada da forma como ela está hoje, sem alterações no texto, a dívida líquida do Brasil poderia chegar a 74,6% do PIB em 2026, o que seria equivalente a 9,5 trilhões de reais. Isso deixa investidores preocupados. Dívida pública em trajetória ascendente,
E num contexto em que regras fiscais são dribladas, isso é um sinal ruim para quem compra títulos de dívida de qualquer país. Um ambiente de baixa credibilidade, como a gente já falou aqui no Macro Review outras vezes, isso pode levar a moeda local a uma forte depreciação. Esse é o caso em que o investimento no país passa a valer a pena só se a rentabilidade for bem alta. É que só assim para compensar o risco de desvalorização. Não é à toa que a gente viu um movimento nesse sentido na Bolsa de Valores brasileira. Os juros futuros em contratos com vencimento em janeiro de 2025, por exemplo, chegaram a alcançar 13,6% no dia 17 de novembro. Só para a gente ter uma ideia, 10 dias antes disso, os mesmos contratos com vencimento em 2025 precificavam os juros em 11,9%, quase 2 pontos abaixo. Isso mostra que o mercado está cobrando um retorno maior para comprar títulos do governo brasileiro. É claro que esse comportamento não significa que um cenário de dívida descontrolada vai acontecer no Brasil. É que o mercado funciona assim, antecipando cenários que podem ou não ocorrer. O que já dá para dizer é que o quadro fiscal brasileiro está andando em direção contrária à política monetária. Enquanto o Banco Central tenta esfriar a economia para controlar a inflação, o governo caminha para aprovar mais gastos, o que estimula a economia e, consequentemente, estimula a inflação. Para entender melhor, basta a gente pensar que, ao conceder auxílios à população, o governo está colocando mais dinheiro na economia. Isso eleva a demanda e, consequentemente, puxa os preços para cima. Agora, é preciso lembrar que a ampliação de gastos sociais é válida, em especial depois de um período tão duro como a pandemia. Mas, na nossa visão, o Brasil precisa fazer o dever de casa de lançar um olhar racional para o orçamento. Isso significaria compensar a elevação dos gastos com cortes de despesas em áreas menos relevantes para a sociedade, ou compensar com a retirada das desonerações dadas a alguns setores da economia, que são os chamados gastos tributários. Bom, e o que essa história toda tem a ver com a Selic? Você deve estar se perguntando. Nosso time de economia entende que o aumento dos gastos públicos pode atrasar o percurso da inflação em direção à meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3,5%. Por isso, pode ser que esse quadro da taxa básica em nível alto dure um tempo maior de repente. A propósito, a gente já vê alguma discussão na linha do: será que o Banco Central não deveria subir os juros? Será que não é melhor elevar a Selic de 13,75 para 14,75 nos próximos 6 meses? Essa é uma dúvida que eu deixo para Cláudia Moreno, a economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Nayara, eu acho que a pergunta é menos se vai subir exatamente 1 ponto percentual, ou meio ponto que seja, e mais se o Banco Central vai precisar retomar o ciclo de alta de juros. O que o mercado está entendendo agora é que sim, o risco de o BC ter que subir os juros aumentou. Como você falou, o resultado da PEC pode ser inflacionário, e isso naturalmente pode demandar mais juros. Mas na nossa visão, a não ser que um choque agudo ocorra, como uma desvalorização muito forte do real, a não ser que uma coisa nessas proporções aconteça, o Banco Central não deveria subir os juros. É que não faz sentido subir a taxa de juros no curto prazo para depois ter que voltar a reduzir a taxa. Isso criaria uma volatilidade desnecessária no mercado, que vai contra o papel de qualquer autoridade monetária, que é cuidar da estabilidade da economia. O Banco Central deve manter cautela, serenidade e perseverança na condução da política monetária. Como ele próprio diz, é importante observar que a Selic já está num patamar bem alto. 3,75 ao ano já é muita coisa. Isso já é suficiente para levar a economia a uma desaceleração. Inclusive, a gente já está vendo sinais disso. O ideal seria esperar o efeito da alta de juros já adotada. A dose do remédio foi alta. Então, mesmo que a inflação demore muito a cair, mais do que o Banco Central espera, o ideal seria manter a Selic em 13,75 por um tempo maior, ao invés de aumentar a taxa. O que a gente vê é que cresceu a chance de o Banco Central ter que adiar esse início de corte de juros. Hoje, o BC dá sinais de que ele vai começar a cortar a Selic em junho. Agora, com essa tensão fiscal no ar, é esperar para ver.
Partindo agora para a análise internacional, o tema é Reino Unido, que é o exemplo mais recente de que brincar com a estabilidade fiscal não é uma boa ideia. Para recuperar a credibilidade e contornar a crise econômica da região, o Reino Unido apresentou na semana passada um novo plano fiscal. Dessa vez, ao contrário da proposta da Liz Truss, que foi considerada absurda por investidores, a austeridade foi quem deu o tom. A proposta do novo premier, o Rishi Sunak, ela inclui, de um lado, economizar 30 bilhões de libras nos gastos do governo e, de outro, aumentar a arrecadação em outros 25 bilhões de libras. Ele estaria, então, criando aí uma espécie de colchão de 55 bilhões de libras no orçamento do governo britânico. O curioso é observar a origem dessa arrecadação extra de 25 bilhões de libras. Esse dinheiro vai vir do aumento de impostos sobre a renda de indivíduos de renda mais alta e vai vir também do aumento de impostos sobre dividendos e ganhos de capital. Nesse caso, eu estou falando aqui de impostos sobre o lucro das empresas que é distribuído aos acionistas e sobre o lucro que indivíduos podem ter ao negociar na Bolsa de Valores, por exemplo. Outra fonte de receita para o governo britânico vai ser o aumento de impostos sobre o lucro das empresas de energia. Bom, e qual foi a reação no mercado diante do novo pacote fiscal? Foi ok, digamos assim. Os investidores receberam o plano sem surpresa. Não houve oscilação significativa no câmbio, ao contrário do que ocorreu no fim de setembro, que foi quando a ex-primeira-ministra Liz Truss apresentou uma proposta que aumentava o gasto do governo para 2023 em impressionantes 36 bilhões de libras. E isso sem quase nenhuma contrapartida de arrecadação. O mercado não recebeu bem a proposta nessa época. A cotação da Libra atingiu o menor nível em 37 anos. A Liz Truss teve até que deixar o cargo depois de só 45 dias na posição de primeira-ministra. Aliás, a gente contou como essa confusão toda começou no episódio 28, para quem se interessar. Não posso esquecer de comentar aqui que o novo plano fiscal britânico não trata só de austeridade. O pacote também inclui medidas de alívio para a população do Reino Unido, que hoje enfrenta a maior inflação dos últimos 41 anos. Entre essas medidas de alívio estão o aumento do salário mínimo em 2023 e o limite temporário de 3 mil libras por ano para o valor da conta de energia dos britânicos, isso considerando o consumo típico do cidadão do Reino Unido. Esse apoio se justifica pelo seguinte, que a conta ia subir para mais de 3.500 libras. Isso dá uma boa dimensão do problema da energia na Europa. Pensa bem, 3 mil libras por ano. São mais de 19 mil reais por ano com a conta de luz. Puxado, né? Qualquer alívio cai bem nessa hora. De qualquer forma, o cenário vai continuar sombrio no Reino Unido por algum tempo. O Gabinete de Responsabilidade Orçamentária, que é um órgão independente que avalia as finanças públicas do Reino Unido, já considera que o Reino Unido está em recessão. Além disso, a trajetória da dívida pública britânica em relação ao PIB só deve começar a cair em 5 anos. A previsão anterior era de início da queda em 3 anos. Vai demorar para o Reino Unido voltar aos eixos. Hora da nossa agenda, eu compartilho com você os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na quarta-feira, dia 23, saem os índices de gerentes de compras dos Estados Unidos, do Reino Unido e da zona do euro. A nossa expectativa é que os dados reforcem os sinais de desaceleração econômica nessas 3 regiões, em linha com as projeções de crescimento menor para a economia global. Também na quarta-feira vai ser divulgada a ata da reunião de novembro do Fed, o Banco Central Americano. O documento apresenta mais detalhes sobre a decisão de aumentar os juros americanos em 0,75%. A ata também pode dar pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária. A gente acredita que o Fed deve subir os juros nos Estados Unidos em 0,5% em sua próxima reunião, em dezembro. E na quinta-feira, 24 de novembro, o IBGE divulga os dados do IPCA 15, a prévia da inflação de novembro. A gente projeta um avanço de 0,45%. Se confirmado, vai ser o segundo mês consecutivo de alta do IPCA 15.
É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues e o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro ficam comigo, Nayara Fraga, e com a Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréa. A arte fica com Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é da Karina Campos, David Romay e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do C6 Bank no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima!